Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao Evangelho do Dia, essa fonte da Palavra de Deus, um momento em que nós juntos meditamos essa palavra e, fazendo com que ela caia no nosso coração, pensamos como o meu comportamento deve ser diante disso que Jesus está me convocando hoje. A convocação de Jesus para nós hoje está no capítulo 7 de Mateus. Nós vamos do versículo 15 até o versículo 20, tá legal? Mateus 7, de 15 a 20. Pegue aí a sua Bíblia e vamos meditar juntos, vamos deixar essa palavra cair no nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são como lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje é maravilhoso e muito prático, né? Nossa, mas prático como, Júlio? Prático, muito prático, por quê? Porque ele é digamos assim, o principal apontamento de nós entendermos se aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo, ele é da vontade de Deus ou não é. Através do quê? Através dos frutos, né? Ou seja, quando você toma uma atitude, quando você toma uma ação, então você está trabalhando, de repente você dá uma má resposta a uma pessoa com quem você trabalha. E aí, é simples você entender se aquilo foi vontade de Deus ou não. Bom, já dá para saber, porque quando você dá uma má resposta, já é má, então tá. Mas só para a gente poder entender, a grosso modo. Então, se você dá uma má resposta, qual vai ser o fruto? Aquela pessoa vai ficar chateada com você, ela vai ficar com a cara fechada com você, né? E aí, se você fizesse o contrário, se você a tratasse bem, ela te daria um sorriso, né? Ela seria também cordial e gentil com você. Né? Isso, repito, a grosso modo, de uma forma muito direta, né? Mas cada uma das coisas do nosso dia a dia, pense, por exemplo, em alguma atitude que você tomou no dia de hoje. E aí é simples, analise essa atitude à luz disso, pensando assim, qual foi o fruto dessa ação? Qual foi o fruto? Ótimo, vamos a um exemplo bem concreto. Acordei atrasado. Qual foi o fruto dessa ação? Perdi o ônibus, cheguei atrasado no meu trabalho, vai descontar no final do mês o meu salário. Ou seja, os frutos são maus, então a atitude foi má. Então, a respeito de cada uma dessas atitudes, nós precisamos tomar consciência de cada uma delas, pedir perdão a Deus, né? Entender que esses às vezes são pecados veniais, os pecados veniais eles são perdoados sempre na participação da Santa Missa, no ato penitencial, né? Nós somos perdoados pelos pecados veniais. Ou se de repente você percebe, através dos frutos que foram bem amargos e bem tristes, que talvez esse pecado foi inclusive grave. Aí é um caso de uma confissão, é o caso da necessidade do perdão dos pecados sacramental, né? Então é importante nós entendermos isso. Mas eu sempre gosto de dar um exemplo muito mais prático ainda a respeito da questão dos frutos. Por exemplo, como eu sei se eu tenho um determinado ministério de música, de intercessão, de pregação, né? De cura e libertação, de milagres. Como é que eu sei se eu tenho um dom, né? Então, ou como é que eu faço para ter um dom, né? Muitas pessoas perguntam isso. Então nós vamos falar brevemente, bem rápido. 4 passos. Primeiro, a primeira coisa que eu preciso a respeito de um dom é pedir. Pedir a Deus, eu preciso querer esse dom, eu preciso pedir ao Senhor, né? Eu vou usar o exemplo, vou aproveitar que eu sou músico, então eu vou usar o exemplo do Ministério de Música, combinado? Então, por exemplo, eu quero ser um ministro de música. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, pedir a Deus. O que eu quero fazer? Tocar, cantar. Quero cantar, Senhor. Quero cantar para o Senhor, evangelizar com a canção. Então, você vai orar, você vai pedir isso a Deus, ok? Segundo passo, eu tenho que me formar. Eu tenho que me formar a respeito disso. Então, vou estudar música, vou estudar canto, vou estudar liturgia, vou estudar a espiritualidade da igreja para saber aquilo que eu devo cantar, aquilo que eu não devo, aquilo que eu posso cantar, aquilo que eu não posso cantar, ok? Então, estudar, de forma geral. Aí, foi lá, se for pregação, eu vou estudar língua portuguesa, vou estudar a palavra de Deus, documentos da igreja, tudo isso, tá legal? Terceiro passo, eu tenho que exercer esse dom, ok?
através do exercício desse dom, eu tenho que, depois de ter me formado, exercer ele. E o último passo, que cai na palavra de Deus de hoje, eu tenho que analisar os frutos. Então, por exemplo, se eu canto sempre na missa, e normalmente as pessoas vêm e me dizem assim, olha, eu fui tocado pela sua música hoje estava muito bonito, você nos ajudou na liturgia, olha, você cantou essa música nesse encontro e fez muita diferença na minha vida, foi muito importante. Isso são todas confirmações, são frutos que o Senhor está te dando, mostrando, dizendo, teu ministério é por aí. Júlio, se os frutos não vêm, ótimo, você discerniu que esse não é o teu ministério. Então você não precisa ficar triste. Você faz o mesmo processo e vai buscar um outro ministério, vai buscar uma outra, porque nem todo mundo tem o mesmo dom. Já pensou se todo mundo cantasse? Quem ia pregar? Já pensou se todo mundo pregasse? Quem ia profetizar? Já pensou se todo mundo profetizasse? Quem ia exercer o dom de milagres? Já pensou se todo mundo exercesse o dom de milagres? Quem ia acolher na porta da igreja? Se todo mundo acolhesse na porta da igreja? Então, nós sabemos disso. A cada um é dado um determinado dom. E cada um exercendo esse dom, nós construímos a realidade, a nossa realidade, que é a igreja. Qual é o seu dom? Vá discernir o seu dom, vamos discernir cada vez melhor o nosso dom e colocar ele a serviço do Senhor. Combinado? Muito obrigado pela sua participação, espero que essa palavra te ajude no dia de hoje. Deus abençoe e nos vemos logo aqui no Evangelho do Dia. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191 3120 9191.